Eu vou tirar os sons por agora e depois pode voltar. Muito bem. Então, me avisa se por um acaso você não estiver escutando bem. Muito bem. Damos início à nossa prática de hoje. Sentada. Pode sentar lá na pontinha da cadeira para sustentar os pés bem firmes no chão, coluna alinhada, deixa os braços relaxados, mãos posicionadas sobre as coxas, palmas das mãos voltadas para o alto. Feche os olhos por um instante. Nesse primeiro momento, apenas observe a sua respiração. Perceba o ar entrando e saindo através das suas narinas. Traga a sua atenção para o momento presente. Expandindo os sentidos, ampliando as percepções através dos sentidos. Percebam os sons mais próximos e mais distantes. Sem julgamento, apenas absorvendo, acolhendo e deixando passar todo e qualquer pensamento, sem se apegar aos pensamentos, você conecta com a sua respiração. Respiração longa e profunda. Aquietando os movimentos do corpo, aquietando os movimentos da mente. Você conecta com o agora. Então, unimos as mãos na frente do corpo para colocar uma intenção para o dia de hoje e fazendo nossos agradecimentos pessoais, ofertamos cada uma de nossas ações, pensamentos, sentimentos, cada uma das nossas ações, absolutamente tudo que fizermos durante o dia, ofertamos a consciência mais alta, a divina consciência. Elevamos ao alto, com entrega total. Damos início, então, à nossa prática de hoje. Relaxa os braços e abra os olhos. Deixa os braços relaxados, palmas das mãos voltadas para frente, dedos apontando lá para baixo. Alinha as costas e ativa os braços. Ativa os pés. Relaxa os músculos do rosto, mas ativa os olhos. Percebe o seu corpo disponibilizando para um novo dia. Inspira, unindo as mãos. Exala, trazendo as mãos unidas em frente ao coração. E a gente continua repetindo algumas vezes. Inspira, eleva braços. Exala, mãos na frente do coração. Deixa a cabeça acompanhar a movimentação dos braços. Inspira. Exala. Mais uma vez. Sincroniza o movimento com a respiração. Inspira. Exala. Mantenha as mãos sobre as pernas, palmas das mãos voltadas para baixo, mobilizando a articulação do pescoço, solta o peso da cabeça, olha lá
na direção entre os pés e começa um giro primeiro para a direita, repetimos algumas vezes. E a última vez, parou lá na frente, começa o giro agora para o outro lado. E pode parar lá no centro, leva as pontinhas dos dedos das mãos sobre os ombros, afasta os cotovelos e gira de trás para frente, algumas rotações. Então, liberando as articulações, azeitando as articulações para melhor mobilidade durante o dia. Percebe o movimento com a respiração. Se precisar, faz mais devagar. Bateu lá na frente, vai voltar inspirando. Inspira e exala. Última vez. Relaxa os braços. Muito bem. Descansa um pouquinho. Leva o olhar lá para baixo na direção dos pés. Depois volta para o centro e leva o olhar lá para o alto, cedendo o peso da cabeça lá para trás. Fazendo um movimento de sim com a cabeça, bem grande. Olha lá para baixo. Olha lá para o alto. Lá para baixo. Uau. E para um lado e para o outro, fazendo um não bem grande com a cabeça. Sétimo movimento no centro, relaxa os braços. Aí agora vai mobilizar a articulação dos cotovelos. Então vai girar um cotovelo, depois o outro, ó, lembrando que é cotovelo. Então, ó, gira antebraços, como se fosse um ponteirinho de relógio. Vai um e depois vai o outro. Um e o outro. Só os cotovelos.
Aí as mãos ajudam. Ó, inspira e exala. Inspira de um lado, exala do outro lado. Inspira, exala. Inspira, exala. E aí, ó, vai mudar a direção. O mesmo braço muda. Traz, ó, de fora para dentro. Para dentro. De fora para dentro. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Muito bem. Cerra punhos na frente do rosto, cotovelos flexionados. Gira a articulação dos punhos para um lado. Vai lá na frente, braços estendidos, muda a direção do giro. Gira para o outro lado. Vai descer os braços girando para o outro lado com os dedos agora abertos. Deixa os dedos participarem da movimentação. E aí, ó, vai subindo, braços estendidos, gira punhos. Chegando lá no alto, muda a direção do giro, começa o giro para o outro lado. E relaxa os braços. Muito bem. Então, ó, agora a gente vai mobilizar um pouquinho a coluna. Então, imagina toda a coluna vertebral agora, desde lá de baixo, desde o cóccix até o pescoço, você movimenta, movimento circular, movimento espiral. Então, desde lá de baixo, coluna, peito, cabeça, vai à frente, vai do lado, atrás. Pode começar pequenininho e aí vai aumentando, mas tem que mobilizar a coluna. Vai para um lado, chegando lá na frente, bate e volta para o outro lado. E a última vez parou lá no centro. Maravilha. Então, ó, a gente vai fazer um movimento para aumentar, expandir a energia vital do nosso corpo. Então, ó, com a ajuda das mãos, os punhos cerrados lá no alto, como se a gente puxasse, ó, puxasse alguma coisa lá do alto para baixo, empurrando os cotovelos na direção das costelas. Então, ó, o movimento dos braços é esse. Movimento das costas, ó, eu vou inspirar crescendo e exalar curvando as costas, umbigo lá para trás, senta lá no cóccix, ó, leva queixo no peito. Então, vai inspirar e exalar. Inspira e exala. Inspira, exala. E vai, repete algumas vezes. Inspira, exala. Sincroniza o movimento com a respiração. Inspira, exala.
Última vez. Exala. E volta apoiando as mãos sobre as coxas. Muito bem. Então, levando o conceito agora para os pés e para as pernas, a gente vai trabalhar um pouquinho os membros inferiores. Então, ó, pode levar as mãos lá no assento da cadeira, que vai ajudar você a tirar um dos pés do chão. A gente vai começar, então, pelo lado direito, tá bom? Então, ó, vai elevar o joelho, vai tirar o pezinho do chão. E aí, ó, a gente normalmente faz aqui com a ajuda das mãos. Se tiver muito difícil, sem as mãos, então use as mãos. Mas a ideia é trazer essa força para o abdômen para desencostar o pé do chão. E aí eu mobilizo a articulação dos pés para um lado. Não precisa ser tão alto, pode ser lá pertinho do chão. E para o outro lado. E o joelho, ó. O joelho, deixa os pés e só o joelho. Para um lado e depois do outro lado. Ó. Só o joelho. Cessa o movimento. Outro lado agora. Então, tirei o joelho do chão, desencostei o pé do chão. E aí, ó, só o pé para um lado. Ai, pronto, tá muito difícil. Então, segura lá, ó. Pezinhos. E para o outro lado. E aí, descansa. E a gente vai fazer o joelho, ó. Subiu, só o joelho. Começa a circular, mobilizando a articulação do joelho. De um lado, para o outro lado. Cansa. Beleza, muito bem. Afasta as pernas e os pés, deixando os pés apontando 45 graus para fora. Vai escorregar o braço direito e subir braço esquerdo. Braço esquerdo, dedos apontando lá para o alto, olhando lá para o teto. Percebe a lateral do seu corpo expandindo. Quiser intensificar um pouquinho mais, pede braço estendido, lateraliza, inspira, volta. E vai lá para o outro lado, escorrega, antebraço esquerdo, sobe, braço direito estendido. Leva o olhar lá na direção das mãos. Intensifica um pouquinho mais, cedendo o braço estendido sobre a cabeça, inspira e volta. Sempre. Maravilha. Então, ó, mantenha a postura das pernas. Se quiser, pode chegar bem para a pontinha da cadeira. Lembrando que eu posso deixar as pernas mais afastadas, mas sempre o joelho logo acima dos tornozelos. Ou mais próximo também, tá tudo bem, se para você for mais confortável. Lembrando dos pés apontarem ligeiramente para fora, tá bom? Não precisa manter os pés para dentro. Deixa acompanhar os joelhos, mais saudável para os joelhos. Tudo bem? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte: mantenha as costas alinhadas, vai subir braços cruzados, inspirando, gira o corpo lá para a lateral e solta os braços. Então, a gente vai mobilizar a coluna com uma torção acontecendo. Então, à medida que a gente movimenta, inspira, torce e desce os braços. Então, tem que descer para o lado, ó. Inspira no centro, exala, lado. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala.
Inspira, exala, inspira, exala. Última vez. Parou no centro, mãos unidas em frente ao coração. Respira aí um pouquinho, percebe. Relaxa os braços e volta a aproximar as pernas. Muito bem. Então, ó, a gente vai expandir um pouco a energia vital. Então, aqui, ó, bem no centro do peito, concentra, ó, em um ponto, alguns pontos, né? Desde aqui, ó, coração, plexo solar, um pouquinho mais embaixo. Ponto que concentra muita energia. Então, a gente vai fazer a liberação dessa energia, ó, fazendo como se a gente fosse, né, ó, deixa só o polegar assim de ladinho, e aí vem aqui, ó, sempre sendo gentil com você. Então, de cima para baixo, de baixo para cima. Suave, para não machucar. Muito bem. E lá atrás também os rins. Então, só esquentando os rins. Lá atrás no colo. E aí também lá atrás pode fazer um soquinho, se quiser. E aí ela traz lá de trás e vem para as coxas aqui, ó. Lá para os glúteos, lateral dos glúteos. E desce, ó, desce. Ativa a borda externa das pernas, vai descendo. Depois, borda interna das pernas, subindo. Borda externa das pernas descendo. Borda interna das pernas subindo. Última vez. Chacoalha as mãos. Inspira pelo nariz. Solta. Carrega. Inspira. Solta pela boca. Descarrega. Mais uma vez. Inspira. Descarrega. Maravilha. Muito bem. Então, ó, a gente começou, né, de baixo para cima. Então, ó, liberando agora aqui, ó, em cima. Então, atenção nos ombros, pescoço, ombros, com tapinhas, ativando energia chi, ativando prana, energia vital. Aí, ó, ombros. E aí, ó, lá da fila, bordinha externa do pulso, tá? Então, ó, ombros, axila para baixo. E o outro lado, ombro,
Axila para baixo. De novo. Muito bem. Relaxa os braços e fecha os olhos por um instante. Percebe toda essa movimentação energética do físico, do corpo sutil. Percebe o corpo ativando as sensações através da pele, através dos movimentos do corpo, abrindo espaço para a energia vital circular melhor por entre os órgãos, por entre as vértebras, por entre as articulações, por entre as veias, artérias. Então, o sangue circulando com mais facilidade, com mais força. E no corpo sutil a mesma coisa, a prana circulando com mais facilidade, com mais intensidade. Você de olhos fechados apenas presencia, apenas realiza. Pode abrir os olhos devagarzinho, traz as mãos, fixando uma palma da mão contra a outra. Vou chegar mais pertinho. A gente vai trabalhar um pouquinho agora aqui a região da cabeça, tá bom? Então, ó, com as mãos, pode deixar indicadores, ó, flexionados. Aí a gente vai lá na olheira, até as olheiras, até as têmporas. Olheiras até as têmporas. Depois, ó, nariz, beiradinha do nariz. Massageia, vai até as têmporas também, ó. Então, isso aqui é uma espécie de drenagem linfática, ó. Olheiras, vai até as têmporas. Nariz, beiradinha do nariz, até as têmporas. Aí, ó, um pouquinho mais embaixo, aqui, ó, no bigodinho chinês. Até as orelhas. De novo, ó, bigodinho chinês. Até as orelhas. Depois, ó, queixo. Até as orelhas. Queixo. Até as orelhas. E aí, de novo, ó. Olheiras. Até as têmporas. Nariz. Até as têmporas. Bigodinho chinês. Até orelhas. Queixo. Até as orelhas. Muito bem. Aí aqui, ó, assim, ó, no contorno do rosto, ó, até as orelhas, ó, com os dedos indicadores e polegares. Isso. Aí chegou lá nas têmporas, o movimento circular, lá nas têmporas. Isso. E aí, ó, orelhas, indicadores e médios
Massageia lá, ó, na frente e atrás. Então, aqui a gente ativa os nossos, alguns linfos, fazendo uma drenagem, prevenindo inflamações, infecções. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é maravilhoso. Porque a gente pode fazer todo dia essa ativação das nossas glândulas linfáticas. Aí daqui das orelhas, ó, lá no pontinho entre a raiz das sobrancelhas, para tirar aqui, ó, o ponto de estresse, a gente carrega todo o estresse aqui, todo o aborrecimento, ó, aqui. Então, eu vou massageando com os indicadores mesmo, se quiser pode usar todos os dedos, não tem problema. E aí sempre puxando, ó, de baixo para cima, lá na direção do couro cabeludo. Massageia. Tira o estresse. E aí, ó, os polegares podem lá estar apoiadinhos lá nas têmporas. E aí, se quiser, descansa os braços, respira e volta. E aí a gente vai acionar um sorriso, tá? Então, um sorrisinho enquanto a gente está fazendo essa movimentação com o rosto, para o corpo perceber que tá tudo bem. Aí, ó, vai pentear as sobrancelhas, ó, de baixo para cima. E aí, a testa também, ó, penteia de baixo para cima. Tira o peso, tira o estresse do rosto. E aí, ó, aqui, nesse pontinho aqui, ó, do rosto, com os indicadores e médios também, ó, massageia aqui, ó. E aí, puxa, ó, lá do pontinho para cima, lá para o alto, puxando lá para cima mesmo, como se a gente estivesse prendendo de volta, ó. Ó, lá no alto. Isso, muito bem. Ó, pescoço de cima para baixo. Ativando aqui, ó, glândula tireoide. Metabolismo, acelerar o metabolismo, ou se precisar, diminuir, né? De acordo com as necessidades, mas aqui, na verdade, a gente ativa um pouquinho. Então, quem tem metabolismo muito acelerado, não precisa fazer tanto, ativar tanto, né? E aí, ó, lá de trás do pescoço até a frente aqui, ó. Lá de trás para frente, ó. Até aqui onde os ossinhos se encontram, bem aqui, ó. Muito bem. Pode relaxar, inspira, exala, descarrega. Solta o ar pela boca mais uma vez. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Maravilha. Então, a partir de agora, só fecha os olhos, sente-se numa postura confortável. Se quiser, pode encostar lá no assento, no encosto da cadeira, para relaxar e absorver os benefícios da prática até aqui. Então, a partir desse momento, encontramos uma postura para nos mantermos em asana, sentados, aquietando a movimentação do corpo, aquietando a movimentação da mente, apenas contemplando o momento presente. Apenas em silêncio, um momento para autoobservação.
Sempre que a sua mente divagar para muito distante, para outras atividades que não seja o agora, você traz a sua respiração para o controle, você conecta com ela, percebe o ar entrando e saindo do seu corpo, percebe o trajeto do ar dentro do seu corpo até alcançar novamente a atmosfera externa, sem nada que te arraste do único lugar que importa, o momento presente, aqui, agora. Sua mente neutraliza. Deixa os pensamentos vêm, inevitavelmente eles vêm, mas você solta através da respiração, libera, deixa aí. Respiração consciente, mente presente.
E aos pouquinhos, vai voltando a se movimentar, abrindo os olhos devagar, se quiser, se não pode sustentar, os olhos ainda fechados. Recebendo agora a qualidade da sua respiração, dos seus pensamentos, do seu corpo pronto, preparado para o novo dia. Então, em forma de agradecimento, trazemos as mãos unidas em frente ao coração, levamos a testa na direção das pontas dos dedos das mãos. Mais uma vez, colocamos nossas intenções para o dia de hoje e fazemos nossos agradecimentos pessoais. Sempre conectando com energia de amor incondicional e gratidão profunda. Selamos o nosso encontro entoando apenas uma vez o Pranava Om, nos relembrando que somos em comunhão com a consciência divina, que somos em comunhão com a totalidade. Exalamos, inspiramos juntas. Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityurma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Ó consciência, conduz-me do irreal para o real. Das trevas, conduz-me à luz. Da morte, conduz-me ao entendimento do que é a imortalidade. Paz, 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 que sejamos a própria paz. Nos pensamentos, nas palavras, nos sentimentos, em cada uma de nossas ações, que assim seja, sempre para o bem maior. Namastê. Gratidão, um beijo. Vejo você, então, aula que vem na quinta-feira. Tchau, Pichida. Tchau. Aproveita aí. Obrigada.